Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast, A Voz da Educação. Hoje temos uma convidada nova, estamos aqui novamente no Centro Cultural da Quinta Magnólia, que nos recebe com tanta sensibilidade e tanto carinho, digamos assim. Portanto, hoje temos aqui uma convidada muito especial que veio falar-nos de um projeto que a apaixona e que com certeza será novo para muitas pessoas. É a Tânia Patrícia Nascimento, é psicóloga de formação, portanto na área da educação, e exerce funções no Centro de Recursos Educativos Especializados de Câmara de Lobos. Mas para além desta área profissional, a Patrícia é muitas outras coisas. É uma mulher que ama a natureza, e tudo o que está ligado a ela. Gosta de se sentir estimulada, sair da rotina, descobrir coisas novas, gosta do contacto com os outros, ou não fosse psicóloga, gosta de conhecer histórias de vida e hoje o que nos traz aqui, acho que é este projeto que a apaixona, que são os caminhos pedestres e os banhos de floresta. O que é isto? Patrícia formou-se nesta área e tem vindo a desenvolver um trabalho assim, na floresta, em contacto com a natureza. E hoje vamos descobrir um bocadinho mais do que é isto e de que forma que também podemos trazer isto para a educação. Bem-vinda, Tânia Patrícia. Bom dia, Isabela, obrigada pelo convite de vir apresentar este meu projeto, que ainda está um pouco na gavetinha, mas com vontade, se assim fosse possível, de chegar a mais pessoas. Antes, se calhar, de explicar o que é o banho de floresta, se calhar eu vou explicar como é que eu cheguei até ele. Isso. Ora bem, como é que eu cheguei ao banho de floresta? Em 2022, em abril, tive conhecimento do congresso, um congresso internacional Floresta e o seu potencial para a saúde, que iria decorrer no Luso. E claro que aquela temática iria decorrer no Luso e também iria reunir especialistas de vários países, nomeadamente Espanha, Reino Unido, Polónia, Alemanha, em que iriam partilhar ideias e debater o assunto da natureza e do seu efeito e dos seus benefícios na nossa saúde holística, não é? Em termos físicos, emocionais, espirituais. E então eu resolvi, fui uma área que de imediato, embora eu seja psicóloga, mas lá está, tem esta ligação muito forte à natureza e acho de facto que a natureza tem um impacto muito positivo em nós, no seu global. Foi uma área que me despertou interesse e motivação e eu resolvi fazer a inscrição nesse congresso, até porque tinha curiosidade de validar cientificamente tudo aquilo que empiricamente, dentro da minha alma e do meu sentir, eu sentia no meu dia-a-dia, até porque, por uma série de razões pessoais e profissionais, houve alguns desafios que até então, até essa altura, eu tive que lidar e eu ia com muita frequência, semanalmente, para junto da natureza. Ia para as montanhas, porque também gosto de correr na montanha, gosto de fazer trail. E isso de facto ajudou-me bastante. Facilitou a exteriorizar emoções, a esvaziar os pensamentos, nomeadamente aqueles pensamentos mais negativos, trouxe para dentro de mim paz, tranquilidade, também ajudou-me a encontrar soluções para alguma dos problemas e dos desafios que eu estava a atravessar, ou que atravessei até então. E também uma coisa muito importante, o poder da gratidão e de agradecer. E dei por mim, de facto, agradecer muita coisa lá em cima, nas montanhas, na natureza. E coisas tão simples que às vezes não damos valor. Um céu estrelado, o nascer do sol, o pôr do sol, o som da levada da água, o som dos pássaros, tanta coisa boa para agradecer. E lá está, também nesta questão, como eu também não ia sozinha para a montanha,
também tinha a questão social, de agradecer estar em comunidade e com outras pessoas. E foi assim, essa minha curiosidade em ir até o Luso, ao Congresso. Até porque tu já tinhas experimentado isso em ti, sabias? Exatamente. Para ti E tinha agora, funcionado, não é? ir a um congresso, ir ouvir pessoas especialistas que estudam, validam os efeitos da natureza no ser humano, não é? Na sua globalidade física, emocional e espiritual, foi algo que eu disse, eu tenho que estar presente, eu tenho que ir saber mais, eu tenho São que os tais chamamentos, não é? Exatamente. Mas aconteceu um obstáculo. Na véspera de eu ir, apanhei Covid. E então tive que cancelar o congresso, já tinha tudo marcado de viagem. No entanto, ficou sempre a curiosidade e voltei a olhar novamente para o programa do congresso e apareceu lá o Banho de Floresta e o Forest Therapy Hub, que foi a instituição a qual eu acabei por fazer a formação, o curso. E fui pesquisar e vi, eles têm aqui uns cursos também em vários países. Tinha em Itália, Espanha, Polónia. Polónia de facto interessava-me pela questão dos animais, que tinham assim tipo alces ou veados. E disse, que giro fazer assim uma imersão e encontrar esses animais. A Escócia, e eu acabei por ir até à Escócia, acabei por me inscrever nesse curso, em que foram 5 dias de imersão, tivemos essa imersão, tivemos a prática e também aulas teóricas, e depois o resto dos meses foi online, mas esses 5 dias fui presencial e fui até com um senhor espetacular que é o Alex Guess, que é uma das pessoas que está à frente desta instituição do Forest Therapy Hub, que também podem consultar na internet, e foi ele que fez-nos a imersão e de facto foi algo fantástico. E pronto, lá fui para Edimburgo, também para mim foi algo que em termos pessoais muito desafiante, porque eu nunca tinha viajado sozinha. A minha filha na altura, estamos a falar em 2022, tinha menos de 3 anos, estava com 8, 9 anos. Também foi a primeira vez que passei assim uma semana longe dela, mas as coisas encadearam-se e levaram-me de facto... Eu acho que quando tem que acontecer, tudo se encaixa. Encaixou. Encaixou. Fiz a viagem do Funchal até Edimburgo, ainda com uma paragem pelo meio, e depois de Edimburgo tive que apanhar um autocarro, cerca de 1 hora, para uma pequena localidade. Parece aquelas localidades daqueles filmes que a gente vê assim, uma localidade muito pacata, muito pequena, chamava-se Bigar, e depois a formação foi numa casa senhorial que chama-se Weston Lodge, que é um centro de educação e de aprendizagem ao ar livre, e recebem grupos, fazem formação, e a nossa formação foi feita aí. Também tinha uma pequena área florestal, tinha um pequeno lago, e foi aí, pronto, foi que tudo aconteceu. E explica-nos, fala-nos um bocadinho sobre o que é isso no banho de floresta. Ora bem, o banho de floresta... O próprio nome já é encantador, um banho de floresta é assim, só uma coisa mágica, não sei. Parece... E é mágico. E uma coisa é a pessoa ir sozinha e se expor diretamente à natureza, outra coisa de facto é ser guiada, porque eu fiz a formação para ser guia de banho de floresta. Então, o que é o banho de floresta? É uma imersão em contexto natural. Se calhar vou fazer aqui a diferença entre os adultos e as crianças. Começando pelos adultos, é algo mais prolongado no tempo, mas posso dizer que um banho de floresta pode ter a duração máxima de 2 horas. É acessível a qualquer pessoa. Não é importante desmistificar aqui a ideia de que é preciso caminhar muito. Não é. No máximo caminhamos até 1 quilómetro, mas às vezes nem sequer tanto. E são uma série de atividades guiadas, em que eu sou a facilitadora e ajudo a pessoa a se conectar com a natureza, a estar com ela própria. E
pode ser atividades, por exemplo, de meditação, atividades sensoriais, De ligação mesmo a si, não é? exatamente. Mais conexão com... É aquele momento em que a pessoa vai para ali para desligar, Sim, sim. desligar do mundo exterior e conectar-se consigo, estimular todos os sentidos. E quando digo todos os sentidos, além dos 5 sentidos básicos, não é? Também Sim. o coração. E não é pouco comum, ao longo destes banhos, destas experiências, às vezes a pessoa, numa determinada atividade, vai buscar ali uma emoção, vai buscar uma memória do passado. E é muito bonito ver isso acontecer. Sim. Mas retomando, são várias atividades guiadas, no máximo 2 horas, acessível a qualquer pessoa, criança, até não há idade limite, Sim. desde que a pessoa consiga caminhar, Sim, sim. não requer assim grande esforço ou aptidões físicas. E o local? És tu que escolhes? A zona da natureza? Sim. Geralmente eu tenho feito mais em contexto mesmo de serra, montanha. Sim. Já fiz ali junto ao abrigo do Pastor, ao pé do Montado do Pereiro. Recentemente fiz com um grupo no Parque Natural do Funchal, no Chão da Lagoa. Mas não quer dizer que também não se possa levar para jardins, como aqui a Quinta Magnólia, ou mesmo para espaços junto da água, junto de cascatas ou do mar. Sim. Ou seja, nós dizemos banho de floresta. Sim, mas é de conexão com a natureza. E com a natureza. E pode ter esta vertente mais da água. Ainda falando aqui do banho de floresta. Sim, é aquele momento para a pessoa desligar. E lá está, às vezes a pessoa investe no bem-estar físico e é capaz de ir a uma aula de ginásio ou uma atividade física. Então, por que não também investir nesse tempo de desligar e de estar em contato consigo e com a natureza. E também, se calhar, aqui é curioso referir que esta prática, não tinha referido no início, mas esta prática surgiu nos anos 80 no Japão. No Japão porquê? Porque são sociedades muito industrializadas, com trabalhos muito estressantes, e foi uma prática, até uma certa prescrição, não é? Prescrever às pessoas os banhos de floresta. Como uma terapia. Como uma terapia, tirá-las daquele meio estressante, sufocante, que estão sempre aceleradas, sempre com várias coisas para fazer, para simplesmente serem obrigadas a parar, a desligar, a respirar. Sim. E a ver um pouco além, não é? Sim. E no caso, quando são com crianças, como é que... Exatamente. Com as crianças também é possível. Eu já fiz com a minha filha e com algumas crianças de amigas minhas. E elas aderem muito bem, muito bem. E aí será uma atividade, segue as mesmas atividades de meditação, sensoriais, mas num período de espaço mais curto, se calhar 45 minutos a 1 hora. Mas quer as crianças como os adultos, e agora relembrando alguns momentos que ficaram das pessoas com quem eu já fiz, por exemplo, os adultos, lembro-me de uma jovem que nunca tinha pegado nos líquens, no musgo, e quando se parou com o musgo, ficou maravilhada a contemplar, a cheirar, a ver mesmo o efeito que às vezes faz nas árvores, aquele efeito fantasmagórico, mas bonito, e quando está no voeiro, e ela estava maravilhada porque se calhar nunca não estava desperta para olhar daquela maneira para aquele objeto natural, e isso é bonito de ver acontecer. Muitas vezes nós olhamos, mas não vemos. Olhamos. Exatamente. E aí talvez acontece esse olhar intencional
de olhar e ver, ver. efetivamente. Exatamente. E há uma atividade que eu também faço, que é a câmara, que é feita em pares. E em par, um direciona outro elemento, de olhos fechados, para um determinado objeto, paisagem ou pormenor. E de facto, quando a pessoa é direcionada até Sim. lá e abre os olhos, depois fica assim maravilhada com o pormenor Sim. e com aquilo que vê. Se calhar noutra situação não teria visto aquilo da mesma maneira. Outra situação também que eu achei bonito foi uma atividade que fiz em que pedi às pessoas que se sentissem confortáveis para se descalçarem, Sim. tirarem as Sim, meias e caminharem simplesmente na relva, sentir a terra, as pinhas, e tinha uma levada junto a esse espaço. E todos tiraram. Eu pensei que pudessem não tirar, Sim. todos tiraram e depois caminharam junto da levada. Então pareciam tipo a criança interior que nós Sim. temos e que às vezes recalcamos por vergonha, por medo, e soltaram-se. Isso foi muito bonito ver adultos Exato. felizes novamente a caminhar descalços, a chapinhar na água. Isso é muito bonito. Com as crianças isso acontece Sim, naturalmente. Claro. Mas há muitas coisas giras que se pode fazer também com as crianças. Com a minha filha já experimentei com uma lupa, ver as coisinhas, os pormenores ampliados, ou mesmo ouvir a árvore, ouvir, sim. Ok, nunca tinha pensado nisso. É engraçado. Tão bonito. A natureza, na verdade, tem tudo lá, não é? É só aproveitarmos. E tem tudo, Isabel. A última sessão que eu fiz, porque eu estou sozinha a dinamizar a atividade e a guiar o grupo, mas não estou sozinha. Tenho uma grande aliada que é a natureza e não só, algo superior e divino. Sim. E então, uma das atividades que era mesmo a contemplação, a tal atividade que foi feita no chão da lagoa, eu direcionei e convidei o grupo para ir para uma parte em que se via a cidade do Funchal. E muitas das pessoas não conheciam aquele sítio. E o meu objetivo era mesmo que elas conseguissem contemplar e se deslumbrar com a beleza natural que estava à frente delas. E eu não precisei de fazer muito. Eu direcionei o grupo e a maior parte das pessoas chegou ao espaço e disse: "Uau!" E era esse o objetivo da sessão, daquela atividade, aliás. Esse depois, olhar de espanto, não é? Sim, de surpresa. De deslumbramento da vida. E depois aconteceu algo muito bonito, porque víamos a cidade do Funchal. Entretanto, veio o nevoeiro e foi como se fosse a cortina a tapar. E foi, de facto, uma imagem muito bonita. Muito bonita. E estava aqui também a pensar, Tânia, que nós temos aqui, somos tão abençoados, digamos assim, que a nossa ilha oferece, acho que, as condições ideais para uma prática dessas. Exatamente. Porque nós não temos um inverno rigoroso, quase que dá para fazer o ano todo, e temos uma natureza incrível, não é? E porquê é que não vamos mais vezes, não é? Porquê é que não fazemos isso? Porque é que muitas vezes pensamos, cuidamos do corpo e tal, não sei o quê, mas cuidamos tão pouco deste lado emotivo, não é? De conexão profunda consigo, porque na verdade é isso que estamos a falar. É esse lugar de conexão, de ligação à natureza e cada um a si próprio, não é? Isabel, mas essa questão, de facto, de irmos para a natureza, não temos que ir mesmo lá para cima, para um lugar distante. Às vezes podemos fazer pequenas pausas no nosso dia-a-dia. Por exemplo, aqui no jardim, não é? Ou na hora do almoço, fazer uma pausa, ou ir até à promenade, ir até uma esplanada junto ao mar, estar 5, 10 minutinhos. Às vezes não requer grande logística, mas ter mais noção e fazer com mais frequência. E mesmo com as nossas crianças, tirá-las um pouco de casa, dos meios digitais, não é? Cada vez mais da sala de aula. Eles existem e coexistem e não podemos negá-los, mas as crianças e os jovens, sim, irem para a rua, ou brincar na natureza, num parque, ou trepar, ou cair,
elas Sim. estão a desenvolver competências importantes à aprendizagem, não é? A parte motora, a lateralidade, a orientação Sim. espacial, estão a aprender, mas também estão a desenvolver competências pessoais e emocionais, não é? Uhum. Ok, eu caí, Sim. vou-me levantar e vou voltar novamente, vou arriscar, vou-me desafiar. Também para não haver aqueles medos, aquelas inseguranças. É muito importante as crianças Sim. também voltarem à natureza, para as atividades lá fora. Exato. E mais uma vez, e só complementando, nós temos países no norte da Europa que trazem os bebés no inverno, digamos assim, que é um inverno rigoroso, com neve, com temperaturas negativas, e trazem os bebés todos os dias à rua para terem essa ligação com o ar puro, respirar e etc. E nós acabamos por meter os nossos filhos dentro de casa, ai, cuidado, não sei o quê, olha, agora está frio, põe o chapéu, põe o boné, põe o burro. E às vezes questionamos, não é? Quer dizer, nós temos tudo aqui ao nosso acesso, não é? Porque não? Porque eu acho que às vezes há falta também de conhecimento. E é aí também que é interessante, não é? O teu projeto, divulgá-lo e torná-lo acessível a todos. Porque às vezes as pessoas não fazem porque não sabem. Não achas? Certo. E mesmo em relação à questão, às alterações climatéricas, quando é organizado um banho de floresta, eu tenho sempre o cuidado de informar as pessoas daquilo que é necessário levar, e eu também de antemão já sei que há certos sítios cá na Madeira, por exemplo o Santo da Serra, tanto pode estar ameno como Sim. depois, e então eu tenho sempre o cuidado de informar as pessoas para levarem Sim. um casaquinho, um impermeável, quem tiver mantinhas também. Eu tenho algumas que às vezes também forneço às pessoas, mas é sempre possível contrariar isso e aproveitar. Tu achas que isto se aplicaria a grupos de escolas? Também poderíamos, sim. É o que eu já disse, Isabel, eu já fiz isso com a minha filha, com crianças de amigos meus, e sim, acho que seria uma mais-valia, ao mesmo articulando com um projeto ecoescolas, sim. E nos dias de hoje, cada vez mais crianças com problemas em termos do comportamento, mais ativas, mais mexidas, com dificuldades na área da atenção, concentração. Isto ajuda a autorregular, ajuda a trazer mais calma para dentro delas, porque eu também não expliquei, mas o banho de floresta também está validado cientificamente, está validado, quer para adultos como para crianças, que passar pelo menos 2 horas semanais em contato com a natureza tem benefícios em termos da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, depressão, potencia a atenção, concentração, O próprio contacto com o ar mais puro, digamos assim, não é? Também, sim, promove o relaxamento, o bem-estar, também ao contrário daquilo que se pensa, acaba por fortalecer o sistema imunitário. E há a tal questão que eu falei do caminhar descalço, e que se calhar antigamente fazíamos mais, agora as crianças são mais protegidas, mas isso está provado que liberta íons e que reforça o nosso sistema imunitário, reforça as nossas células T e K, acaba por reforçar o sistema imunológico. Pois é. E só uma curiosidade, por acaso o meu marido pertence a um grupo, vou estar aqui a referir nomes, não é? Mas sim. Eu sabia que ele gostava muito da natureza e eu aqui o sinto, vai. Portanto, é um grupo de caminhantes de montanha. E para ele foi absolutamente viciante. Ele todos os sábados cumpre, portanto, aquilo é mesmo, eu costumo dizer, é a terapia dele da semana, é ali. É aquele espaço. E eles percorrem caminhos, nem os habituais, a caminhos um bocadinho mais desafiantes, mas eu acho que ele vai encontrar ali mesmo essa conexão, não é?
Na verdade é um banho de floresta, não é meditativo, não é? Porque eles não mas está em contato com a mas está em natureza contato. e está a absorver Isso. os benefícios que isso traz. Exato. E claro que depois vem regenerado, não é? Sim. Com outra energia. Sim, sim. É a garrafa de oxigênio para enfrentar a próxima semana e, na verdade, recuperar da semana anterior. Exatamente. Ora, deixa-me cá ver aqui. Olha, acho que já falamos tudo aqui um bocadinho. Diz-me uma coisa, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem marcar? Bom, explica-me como é que te encontramos. Ora bem, eu tenho este projeto que tem um nome, que é o Verde que Cura, está no Instagram, verde_que_cura. Tem alguma informação? Podem-me contactar através do Instagram, mandando uma mensagem pessoal, ou através também do meu contacto pessoal, o telemóvel. Posso dizer? Sim. 96 24 13 121. E sim, havendo pessoas a querer fazer, claro que depois terei todo o gosto. Isso, por acaso, é sempre em grupo ou há possibilidade de fazer individualmente? Há a possibilidade de fazer individualmente, mas se calhar o grupo acaba sim, por... Sim. Exato. Um mínimo de 4 pessoas, máximo até 10. Sim. Olha, hoje tu trouxeste estes livros engraçados. Sim. Queres nos apresentar algum que... Lá está, tem a ver com a fundamentação científica dos benefícios dos banhos de floresta, do contacto com a natureza. Este, por acaso, foi escrito por o Alex Guess, que foi a pessoa que dinamizou o meu curso na Escócia. Estes aqui são mais direcionados... Este também é um projeto que existe em Portugal continental, também um projeto relacionado com o banho de floresta. Exatamente, Isabel, e são atividades mais direcionadas para as crianças. A terapia do mar, como eu falei, também pode ser, temos vindo a falar muito em contexto mais de serra floresta, e de montanha, sim. Mas também é possível fazer esta conexão junto do elemento água, não só terra. E ainda... E esta mais uma. Também, atividades de conexão. Que interessante, Patrícia. E Tânia Patrícia. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu quero experimentar isso um dia, quero mesmo, porque eu gosto de estar na natureza, não gosto assim, pronto, destas caminhadas mais intensas, não. Mas adoro isso, essa conexão e esse olhar de quem vê efetivamente. Portanto, vamos organizar isso. Será um gosto, Isabel. E olha, tu dizias, e eu tirei esta frasezinha do conteúdo que tu me enviaste, que exercitamos e cuidamos do nosso corpo físico no ginásio. Então, por que não cuidar da nossa mente, espírito e emoções em contexto natural? E então fica esta questão e o convite também para todos os que nos estão a ouvir. E já sabem, contactem com a Tânia Patrícia, deixamos aqui as informações necessárias para isso e encontramos daqui a 15 dias com outro convidado. Fiquem bem e até breve.